Tudo bem com vocês? Uma alegria estar aqui, estar em comunidade, receber pessoas novas visitando e uma alegria estar com você que chama a Fonte de São Paulo de sua igreja, que está aqui domingo a domingo, está aqui de janeiro a dezembro. É uma alegria muito grande estar com você e conviver e ser igreja com você. Se você nos ouve pela internet, ou agora, ou no seu Spotify, no seu carro, ou lavando uma louça, venha nos visitar. Venha conhecer a nossa igreja, venha saber um pouquinho mais de como nós funcionamos e venha conhecer pessoas tão legais quanto nós somos. E humildes também. Vivemos na era da informação. Curioso como nós recebemos constantemente informação, notícia, dados. Se a gente quer fazer e quer acessar, é muito fácil. Nosso celular, a gente acessa ali os principais portais, o antigo Twitter, que agora é o X, ou plataformas, sites, recebemos nossos grupos de WhatsApp, informações, notícias o tempo todo. A gente coleta informação toda hora, em todo o tempo. Se a gente quer, é ótimo, só que é um pouco exagerado muitas vezes. Se a gente não quer, a gente também recebe. A gente está ouvindo rádio, se você ainda ouve rádio, uma rádio de música, você vai, no intervalo lá, vai ouvir uma notícia. Mesmo que você não queira ouvir notícia, ela toca ali. Se você pega elevador no seu prédio, no seu trabalho, vai ter ali um quadrinho, um maldito quadrinho, onde passa notícias também. Então parece que constantemente nós somos bombardeados de informação, úteis, inúteis, importantes e irrelevantes. E de fato, vivemos na era da informação. Com a internet, com o avanço da televisão, isso tudo ficou mais forte e mais corrente. Não somente no meio no secular, mas no meio cristão. Nós temos influencers cristãos, nós temos livros, nós temos séries, nós temos diversos recursos que nos dão informações o tempo todo. E todo esse universo de informação, dados, notícias, tem deixado a gente cansado. E cansaço foi o tema da nossa série antiga, passada, descanso. Estamos exaustos e precisamos buscar o descanso em Cristo, descanso na palavra, descanso para a alma, para o espírito. Se você não ouviu, acesse o Spotify, acesse o nosso YouTube. Para mim, uma das melhores séries que foram pregadas nessa igreja. Como podemos encontrar descanso. Mas, por um lado, poderíamos pensar, todo esse excesso de informação, esse conhecimento, cursos disponíveis, tem deixado a gente cansado. Mas será que deixa a gente mais inteligente, mais conhecedor ou mais sábio? Eu acho que não. No mundo de informação, e tem uma frase muito legal, uma reportagem muito bom que fala que, no entanto, com a presença constante da internet, redes sociais, WhatsApp, e-mails e tantas outras fontes, nós recebemos aproximadamente 7.355 gigas de dados, o que equivale a bilhões de livros por dia. É como se estivéssemos navegando em um conteúdo infinito de conhecimento e conteúdo. De fato, recebemos muitas coisas. E o que a gente poderia esperar de pessoas informadas, conhecedores, eram pessoas sábias. Eram pessoas que sabem o que fazer com essas informações. Mas a gente olha para o nosso redor, a gente olha para o nosso mundo, e olha para nós mesmos muitas vezes. E a gente está longe de ver no mundo sábio. Todas essas informações, elas não foram transformadas em sabedoria. Pessoas que têm recursos e aplicam de forma errada. Famílias que se rompem por questões políticas. Amizades que não se formam, ou intrigas que se formam por questões ideológicas. Nós não conseguimos, no nosso meio, na nossa cultura, transformar todo esse conhecimento em sabedoria. Estamos cansados, estamos menos sábios. Ou pelo menos não estamos mais sábios do que poderíamos estar.
E por conta desse cenário caótico de informação e de falta de sabedoria, durante esses 4 domingos no mês de julho, nós olharemos para Provérbios. Nós olharemos para a Escritura, para entendermos e para encontrarmos a fonte de sabedoria nesse mundo de informação. Olharemos por um livro especial, escrito por um homem sábio, que nos oferece princípios, nos oferece conhecimento, nos oferece provérbios, frases, que ao buscarmos corretamente, ao lermos corretamente, vão nos tornar pessoas mais sábias nesse mundo. E nós olharemos para Provérbios de 3 formas diferentes esse mês. Nós pregaremos esses 4 domingos aqui na igreja com foco na sabedoria. Nós entenderemos um pouquinho mais sobre a sabedoria, o que ela é, como ela se desenvolve, como a gente alcança, como a gente pede. Então nós focaremos na sabedoria vinda de Deus, vinda da sua própria palavra. Ao longo da semana nós teremos textos no nosso Instagram, onde nós discutiremos os principais temas de Provérbios. Relação com o trabalho, com dinheiro, com ouvir, com falar. Textos que vão nos levar a refletir sobre o que a Bíblia ensina sobre esses temas tão relevantes e tão importantes. E por fim, e não menos importante, nós vamos mergulhar individualmente ou como família, como casais, lendo um capítulo de Provérbios por dia. Júlio nos permite isso por ter 31, que é exatamente a quantidade de livros de Provérbios. Então, se você começou com a gente, ótimo. Se você não começou, não tem problema nenhum. Comece hoje do capítulo entender como ela se desenvolve ao longo das Escrituras. Por isso, eu queria que vocês acompanhassem na Bíblia de vocês, ou mesmo aqui na projeção, Provérbios 1, versículo 1 ao versículo 7. Vamos ler. Esses são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Baixe sua cabeça, vamos orar juntos. Pai, louvamos ao Senhor por esse dia, porque a gente pode abrir a Tua palavra, abrir Provérbios e de fato mergulhar na sabedoria, Pai. Sabedoria que vem do Senhor, sabedoria que vem da Tua palavra, Deus. Ora para que nessa série, seja lendo a Bíblia em casa, seja vindo aqui no domingo, seja lendo os textos semanalmente, possamos olhar para o Senhor, clamar e pedir por mais sabedoria, Pai. Nos ajude nessa missão. Possamos sair daqui, Deus, não com mais conhecimento de Provérbios, de Salomão, assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Para começar, nós precisamos entender o que é sabedoria. E as pessoas dizem conhecer sabedoria, e o mundo fala sobre sabedoria. Podemos encontrar definições das mais diversas. Mas precisamos entender esse conceito tão importante. Primeiro porque se a gente não conhecer de forma sábia, se nós não conhecemos de forma precisa e correta, nós chegaremos assim como o autor de Eclesiastes chegou. Olha o que ele diz. Ele tentou, lá atrás, encontrar a sabedoria, conhecer a sabedoria, compreender a sabedoria pelos seus próprios esforços, pela sua própria vontade. E olha o que o autor diz. Assim eu me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Nós já pregamos Eclesiastes aqui na igreja. Outra série muito boa que vale a pena você acompanhar. E aqui o autor oferece um caminho onde ele tentou fazer essa procura, essa busca, mas
ele se esforçou em vão. Ele tentou compreender de forma humana, de forma intelectual, e percebeu que isso é correr atrás do vento. Então, se tentarmos trilhar esse caminho, como o mundo ensina pra gente, ou tentar fazer isso com a nossa própria força, na nossa própria mente, vai ser um caminho perdido. Vai ser um desafio inútil. Mas nós podemos ler a sabedoria para que ela conceda cada vez mais aplicações para a nossa própria vida. E a aplicação é justamente o que o conceito de sabedoria se desenvolve. Rockman, no hebraico, diz uma habilidade ou um conhecimento aplicado. Não é somente conhecer as coisas, conhecer o mundo, saber das notícias, mas exatamente pegar aquela ferramenta, pegar aquela informação e saber o que fazer com ela. Eu posso conhecer as notas de um violão, posso saber de fato como faz ali os movimentos, mas isso não me garante ser um bom tocador de violão. Eu posso saber como funciona, teoricamente, como trocar um pneu de um carro, mas se eu nunca testar, nunca enxergar, se eu nunca tiver um pneu furado, eu nunca conseguir aplicar esse conhecimento. De fato, nós conhecemos muito sobre as coisas, mas o que falta é justamente essa aplicação. Como transformar conhecimento e informação em prática. E é exatamente isso que a sabedoria promove para a gente. A ponte entre o conhecimento, a informação e a vida prática. Não é à toa quando a Bíblia vai falar de pessoas sábias, ele vai usar o exemplo de pessoas que trabalhavam manualmente com materiais. Olha que interessante. Esse tem posto com ele a Aholiabe, filho de Ahisamaque, da tribo de Dan. E tenho dado a sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que tem ordenado. A sabedoria antiga, a sabedoria de Jesus, estava nas pessoas que de fato transformavam aquele conhecimento em um conhecimento de fato concreto, que transformava ali a matéria-prima em uma obra concreta. Evidenciando mais uma vez de como a sabedoria transforma algo abstrato, uma teoria, um conhecimento, em algo prático. Esse é o conceito de sabedoria. Transformar uma informação, um conhecimento, em algo prático. E é por isso que a sabedoria é tão importante. Porque, por um lado, recebemos muita informação e, por outro, acabamos cada vez menos sábios. E para entender um pouquinho mais sobre sabedoria, a gente vai mergulhar nesses versos do capítulo 1 de Provérbios. E entender que a sabedoria vem de alguém e não é um conhecimento abstrato. Não é algo que está no ar, no mundo das ideias. De fato, é algo concreto. É algo que vem de alguém. E a gente tem a chance de aprender com a pessoa mais sábia que já existiu, que foi Salomão. Esses são os provérbios de Salomão, o homem mais sábio do mundo antigo. As pessoas viajavam para conhecer Salomão, para conhecer o seu reino. É alguém que soube gerir e administrar o povo de Israel com sabedoria. É alguém que nos oferece como presente o livro de provérbios, com muitos ditados, com muito conhecimento, com muita sabedoria. Nós temos a chance de aprender com alguém que é muito sábio, como é Salomão. E que privilégio que Deus nos deu de, ao abrir a palavra, abrir provérbios e mergulhar e entender como Salomão pôde compartilhar sua sabedoria conosco. Ele não guarda para si, mas ele compartilha pelos seus escritos e pelos seus feitos. Salomão era um homem muito sábio, o mais sábio do mundo antigo. E nós temos o privilégio de aprender com ele nessa leitura. E Salomão era muito sábio, mas também ele tinha uma boa referência. Ele era filho de quem? De Davi, o texto fala sobre isso. Ele recebeu do berço instruções, conhecimento, sabedoria. Ele podia olhar para o pai dele e encontrar ali uma fonte de sabedoria com que ele pudesse perguntar, questionar, conhecer, aprender. Salomão não era somente sábio por si, mas porque ele recebeu conhecimento, exemplo do seu próprio pai, o rei Davi. E não somente isso, ele ocupava uma posição relevante. Ele era cercado por pessoas que estavam ali dialogando, conversando com ele. Cercado de sábios que tornavam ele cada vez mais sábio.
Esse é Salomão. E nós temos o privilégio de aprender com alguém tão sábio, tão acessível a cada um de nós. Somente abrir a palavra de Deus e conhecer mais sobre o que Salomão quer nos ensinar nesse livro. Mas Salomão não era sábio por si só. Ele sim tinha uma posição privilegiada como rei. Ele sim recebeu do seu próprio pai conhecimento e informação. Mas ele não era sábio por isso, ou somente por isso. Salomão era sábio porque ele recebeu essa sabedoria do próprio Deus. Em momento de oração, momento ali de conversa com Deus, Deus ofereceu tudo para Salomão. Salomão, o que mais você quer? O que seu coração arde, deseja? Salomão, muito sabiamente, pediu sabedoria. Ele pediu sabedoria para o Senhor, porque ele sabia que Deus era o Deus da sabedoria. Que o Deus poderia conceder sabedoria para ele, para poder gerir o seu reino. E olha que bonito, 1 Reis 3:12 nos ensina. Eu, próprio Deus, lhes darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá ninguém como você. Nós temos a chance de aprender com Salomão, mas através das suas palavras, aprender com o próprio Senhor. Nós não idolatramos Salomão, nós não cantamos aqui sobre Salomão. Nós cantamos sobre o Senhor, que concedeu sabedoria para Salomão. Então, ao ler Provérbios, ao ler os ensinos de Salomão, temos a chance de aprender sobre o próprio Deus, sobre a sabedoria divina, sobre quem Deus é. E por isso o desafio de lermos Provérbios, pelo menos um capítulo por dia, para que a gente possa de fato mergulhar nesse conhecimento do próprio Deus e encontrar essa fonte de sabedoria, que não é Salomão, mas é o Senhor dos exércitos, que é o Senhor Todo-Poderoso. Por isso, ao ler Salomão, possamos ler o próprio Senhor. Ao ler a palavra de Deus, possamos entender que ela vem do Senhor e ela nos concede sabedoria. Deus utilizou a sua palavra para se revelar a nós. Que baita privilégio nós temos de abrir a Bíblia, de ligar a nossa Bíblia e conhecer mais sobre a sabedoria que vem do Senhor. Mas o texto continua. Sabedoria não é somente algo abstrato, algo que está no ar. A sabedoria é aplicável, não é um conceito teórico. Se a gente quer entender um pouquinho mais sobre o amor, a gente entende os atos de amor. Se você diz amar alguém, você vai perceber isso nos atos que a pessoa tem. Uma flor, um lavar a louça, um cuidar, um levar e buscar, um dizer eu te amo. Se alguém é humilde, não vai falar eu sou humilde, até porque seria minimamente contraditório. Mas veríamos nos seus feitos, nas suas atitudes, na forma como ele se porta, a humildade. E a sabedoria, ela é igual. Ela não é um conceito genérico e abstrato e teórico que nós somente entendemos. Ela é aplicável. Ela é aplicável no nosso dia, nas nossas relações, ao lidar com o nosso dinheiro, com o nosso trabalho. De fato, ela é aplicável nos nossos dias. Olha o que o texto diz pra gente. Eles, esses provérbios, própria sabedoria, ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. A sabedoria, ela é fundamental, até para entendermos o que a Bíblia nos ensina. Porque é muito fácil pegar textos da Bíblia separados e aplicar de forma errada. É muito fácil ler informações disponíveis no nosso dia e aplicar isso de forma equivocada, de entender aquilo no nosso próprio benefício. E cada vez mais a gente tem buscado ler alguma coisa, uma notícia, uma Bíblia, para satisfazer nosso próprio coração, ou para confirmar uma ideia que nós temos. Então a sabedoria, ela é fundamental para que a gente possa compreender até o que a palavra de Deus ensina. Até para conseguir ler o mundo, ler as informações, ela é fundamental. Até para entender
o que a palavra de Deus nos ensina, ela é importante. Ela é fundamental para que a gente compreenda as palavras desse mundo e principalmente as palavras que vêm dos céus. Mas, de novo, não tem a ver somente com conhecimento. Tem a ver com um viver de forma sensata. Elas ajudarão para que a gente possa viver com disciplina e sensatez. Viver de forma equilibrada nesse mundo. Viver de forma moderada, de forma responsável. E o que a gente menos vê nesse mundo são pessoas responsáveis. Cada vez mais estamos diante de ideias, ideologias opostas. Pessoas extremistas. Pessoas que usam seu dinheiro de forma equivocada. Que fazem mau uso do seu trabalho, da sua família, das pessoas ao seu redor. A sabedoria ela é prática e aplicável porque de fato ela vai nos ensinar a como viver nesse mundo. E é um mundo difícil de entender e de viver. Mas a sabedoria que vem do Senhor vai nos instruir e nos mostrar e nos capacitar a como viver nesse mundo de forma correta, de forma sensata e com disciplina. De forma moderada. A sabedoria, ela é aplicável. Para que a gente possa entender as palavras, os ensinos, mas para viver nesse mundo de forma sensata, de forma equilibrada e moderada. E para nos ajudar a fazer aquilo que é correto, justo, direito e correto. Não tem sabedoria sem a justiça, o que é correto, o que é direito. A sabedoria não vem para a gente ganhar mais dinheiro a custo de alguma coisa, ou para termos mais benefícios ao pisar em pessoas. A sabedoria está ligada a conceitos do que é correto, justo, bom, direito, verdadeiro. A sabedoria divina é diferente do mundo. Ela vai estar conectada e ligada ao que é direito e correto. Ela vai nos mostrar o caminho que de fato é certo, que é agradável ao coração de Deus. E ela vai nos ajudar a conseguir colocar em prática aquilo que Deus espera que nós façamos. Ela vai nos capacitar nessa missão de vermos esse mundo de forma correta e brilharmos à luz de Cristo. Sim, vai nos direcionar para uma vida boa, uma vida correta, uma vida sensata, mas uma vida que é justa, direita e correta diante do Senhor, não diante dos homens. E quando lemos o Sermão do Monte, nós vimos e pregamos sobre as duas portas, o caminho estreito, o caminho largo. E sabedoria é escolher o caminho estreito, é seguir nesse caminho, é em direção a esse caminho. É não ouvir o que o mundo ensina, é não ouvir o que a maioria ensina. É de fato seguir um caminho que agrada o coração de Deus. Um caminho que leva à vida e à vida eterna, à vida abundante. E a sabedoria vai nos guiar por esse caminho. Nos ajudar a tomar decisões, a perdoar, a se doar, a amar, a servir. A sabedoria cristã, sabedoria divina, ela é aplicada para viver uma vida que agrada o coração de Deus. Sermos sábios perante o próprio Deus, para fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que é bom. Para seguir o caminho que é estreito, mas o caminho que leva à vida. Então a sabedoria não é um conceito teórico que nós só entendemos, ou não entendemos, ou tentamos entender. Ele é um conceito aplicável, que reflete uma vida que agrada o coração de Deus. E o texto continua. A sabedoria, ela é acessível. Ela não é algo exclusivo. No mundo onde nós vivemos, nós acessamos cursos, mas está lá. Destrave o conhecimento, pagando apenas uma parcela de R$1.700. Clique aqui e saiba mais. E quando você vai ver, você vai preencher um formulário gigantesco. Não é tão fácil assim. Pessoas vendem cursos o tempo todo na internet. Ou para fazer curso nós precisamos de um diploma, de um certificado, de uma aprovação. Parece que para você chegar mais e mais profundo e mais longe, parece que só algumas pessoas podem ir, só os mais capazes ou os mais abastados financeiramente. Parece que a informação está aqui,
Mas se você conseguir mergulhar mais nela, você precisa de mais. Ela é exclusiva somente para alguns. Ou que tem mais tempo, dinheiro, ou mais contatos. Mas a sabedoria ela é acessível. Ela não é algo exclusivo. Ela é acessível, vamos ler aqui o texto de Provérbios juntos. Elas ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio der ouvidos, aumentará seu conhecimento. E quem já tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O texto começa com que o texto, a sabedoria, provérbios, eles ajudarão a dar prudência aos inexperientes. Parece uma grande contradição. Como o inexperiente vai ter prudência? O experiente não conhece sobre a vida, ele nunca testou aquilo, ele nunca fez. Mas a sabedoria é algo tão divino e tão maravilhoso que ela vai conceder para os inexperientes prudência. Até quem não tem experiência, até quem não provou as coisas, não conheceu, não se expôs, até para essas pessoas, elas vão ter a chance de ter acesso à sabedoria. Não tem a ver com quanto você vivenciou, fez, provou. Seja no mundo dos negócios, seja numa família, seja quando você viveu na igreja, servindo ao Senhor. A sabedoria, ela é acessível também aos inexperientes. Aqueles que entraram na igreja pela primeira vez. Que eles sabem pouco sobre a vida, ou venceram pouco sobre a vida. E talvez uma contradição ainda maior é sabedoria e jovens. Jovem é marcado pela falta de sabedoria. Por fazer coisas, tomar decisões equivocadas. Por fazer mau uso do seu tempo e do seu dinheiro. Mas de novo, Deus é tão maravilhoso que Ele pode conceder aos jovens, imaturos e irresponsáveis, sabedoria. Conhecimento e bom senso aos jovens. Ela é acessível para jovens, para adolescentes, para jovens, para crianças. Ela é acessível, ela está disponível. Não tem a ver quanto você sabe, quanto você conhece ou quanto você vivenciou. Claro que a vida como um todo de igreja ou a vida como um todo de família e de trabalho nos concede conhecimento e sabedorias que agregam e são importantes. Mas a sabedoria divina, ela também é acessível a jovens e a inexperientes. Todos nós podemos buscá-la e conhecê-la e aprender mais sobre ela. Que privilégio que o Senhor nos deu de acessar a sabedoria vinda do Senhor. Mas também ela não é somente aos inexperientes e aos jovens. Ela também pode conceder mais sabedoria aos que já são sábios. Porque o sábio que é sábio de verdade, ele não se contenta com o seu estado. Ele busca cada vez mais sabedoria. Até porque não é algo que a gente alcança na plenitude, de forma completa e excelente. Então a sabedoria é tão maravilhosa, tão grandiosa, que até o sábio pode ficar mais sábio. Pode aumentar o seu conhecimento. Ela é acessível a quem não tem. E acessível para quem já tem, ter ainda mais. Não somente ao sábio, mas aquele que já tem discernimento sobre a vida, sobre as coisas. Até quem já conhece. Até quem já sabe sobre a vida. Então essa é uma série. Provérbios é um livro para cada um de nós. Ninguém está fora disso. Você pode se achar muito sábio ou pouco sábio. Esse livro é para você. Ou melhor, a sabedoria divina é para você. Deus nos concede, ela é acessível. Ela não vem com uma nota de rodapé. Ela não vem num clique no link e descubra o preço disso. Ela é acessível para cada um de nós. Aos jovens, aos inexperientes e aos sábios. Que privilégio saber que o Senhor Deus, que nos criou, que nos gerou, é capaz de nos conceder sabedoria. Ela é acessível a cada um de nós. E Provérbios, no capítulo 1, lá no final dele, olha que interessante o texto. A sabedoria clama em voz alta nas ruas. Ela ergue a voz nas praças públicas. Se acatarem a minha repreensão, eu lhes darei um espírito de sabedoria e lhes revelarei os meus pensamentos.
A sabedoria divina está clamando por aí. Ela está nas praças, está na igreja, está na palavra. Venha, ouça sobre mim, conheça sobre mim. Ela está clamando, ela não está escondida em algum lugar secreto, que só uma chave especial vai revelar e vai abrir esse cadeado, esse mistério. Ela está clamando, venham, conheçam, aprendam. Não está brincando de esconde-esconde com a gente. Não está escondida num cofre com senhas difíceis de serem desvendadas. Ela está clamando em praça pública. Está clamando na igreja. Está clamando na palavra. Venham, conheçam. Aprendam de mim. Ouçam. Eu lhes darei o espírito de sabedoria. Eu o ajudarei nesse processo. Eu tornarei a cada um de vocês pessoas mais sábias. Ela está clamando por aí. Ela é acessível para cada um de nós. Sábios, jovens, inexperientes, conhecedores, CEOs, estagiários. Ela é sábia. A sabedoria clama e é acessível para cada um de nós. Mas entendemos um pouquinho mais a sabedoria. Entendemos um pouquinho mais sobre ela, como ela se desenvolve e o que ela é. Entendemos que ela é acessível, não é somente teórica, ela é aplicável. Entendemos que ela vem de alguém, vem de Salomão, mas vem do próprio Senhor. Mas como que nós encontramos a sabedoria? Você já está clamando de onde ela vem, como a gente pode começar esse processo? A fonte de sabedoria divina, ela começa num relacionamento com o Senhor. Ela se desenvolve numa relação com o Senhor. Porque o Senhor é sábio. E quanto mais nós nos aproximamos dEle, conhecemos Ele, vivenciamos próximos dEle, mais a sabedoria vai jorrar em nós. Vai transbordar no nosso próprio coração. Ela começa na nossa relação com o Senhor. Olha o que Provérbios 1:7 nos ensina. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Mas os insensatos desprezam a sabedoria e o conhecimento. Provérbios 9:10, de forma similar nos ensina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. A sabedoria se inicia numa relação com o Senhor. Inicia ao olharmos para Ele e construirmos uma relação, que é a relação que Ele nos oferece para nós. Mas essa palavrinha talvez seja mal entendida, o temor do Senhor. O que seria esse temor? É medo? Porque medo nos faz uma reação ao contrário de buscar. Se eu tenho medo de alguma coisa, eu vou embora, eu me afasto. E como assim temer a Deus? Eu preciso ter medo do Senhor? Olha que interessante o que o autor nos ensina. O que é o temor do Senhor? É aquela reverência afetuosa pela qual o Filho de Deus se curva humilde e cuidadosamente à lei do Pai. A ira de Deus é tão amarga e seu amor tão doce que temos esse desejo sincero de agradá-lo e temê-lo para não pecarmos contra Ele. Ele estabelece o temor do Senhor como a relação de um filho para um pai. É uma reverência afetuosa. Parece contraditório, porque reverência é alguém maior, a um rei, a um senhor. É uma postura de humilhar e submissão, mas ela é afetuosa. Ela é construída em amor. Eu me submeto ao Senhor, eu tenho uma postura de reverência e temor, porque eu amo esse Deus. O temor do Senhor é essa reverência humilde, afetuosa, pelo qual o Filho de Deus se curva. Ele mostra uma postura de humildade e de cuidado à lei do Pai. Não somente ao Deus, ao seu Pai, mas à lei dele, as Escrituras, a palavra dele. Ele, em amor, não com medo, ele se submete ao Pai, ele se reverencia, ele se prostra. Porque ele reconhece que Deus é muito maior do que ele. Deus é muito maior do que ele possa sequer imaginar ou pensar. Por isso, ele se prostra.
eles têm uma postura de reverência, de submissão a esse Senhor e a sua própria lei. Ele se prostra diante da Bíblia, querendo conhecer cada vez mais, ler, estudar, se aprofundar, porque ele ama esse Deus. Não porque é obrigatório, não para poder dar um check no seu tempo devocional, no seu dia, mas porque ele ama Deus e ama a lei de Deus. E ele submete a ela, porque ele ama quem Deus é e ama a sua palavra. Ele entende que de um lado nós temos a ira de Deus, mas que condena o pecado, mas temos o amor que é doce. E ao entender que o nosso Pai nos ama, nós obedecemos em amor a Ele. É um desejo sincero de agradá-lo e de viver uma vida dedicada a Ele. Uma vida longe do pecado, longe do que o mundo oferece para nós. Isso é o temor do Senhor. É olhar para Deus como Senhor, mas olhar para Ele como Pai. Uma relação de amor que se desenvolve em obediência e reverência humilde. É reconhecer que quem Deus é e reconhecer quem nós somos. E se prostrar diante dEle. E amar quem Ele é e amar a sua própria lei. Isso é o temor do Senhor. Isso é o princípio da sabedoria. Não há sabedoria se não houver temor do Senhor. É aqui que tudo começa. É na relação com o Senhor que a sabedoria se inicia. E é uma relação baseada em temor, em amor, em respeito, reverência e humildade, como o texto nos ensina. Isso é o temor do Senhor. É aqui que começa a sabedoria. Não há sabedoria sem relação com o Senhor. E quais são os sinais desse temor do Senhor? Como a gente sabe se a gente teme, se a gente ama o nosso Deus? A Bíblia nos oferece resposta desses sinais. Olha o que Provérbios 15, 33 nos ensina. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Alguém que ama o Senhor, que teme ao Senhor, é alguém humilde. É alguém disposto a aprender, a ouvir correção, a ouvir disciplina, a servir e se colocar abaixo dos outros e oferecer um serviço para alguém. O temor do Senhor se expressa em humildade. A humildade que antecede a honra. Você teme ao Senhor? Você é uma pessoa humilde? De verdade? Você é uma pessoa humilde que reconhece seus erros, suas limitações? Que aprende com os outros? Que aceita correções? Humildade, primeiro sinal do temor do Senhor. Mas tem mais. Disse então ao homem, Jó 28, 28, no temor do Senhor está a sabedoria, novamente. E evitar o mal é ter entendimento. Uma vida marcada pelo temor do Senhor é alguém que evita o mal, que evita as conversas erradas, que evita o pecado, que luta contra o pecado, que foge daquilo que é desagradável ao coração de Deus. É alguém que busca o Senhor constantemente e odeia aquilo que Deus odeia. Que tem nojo daquilo que Deus tem nojo. Que se ira com aquilo que Deus tem ira. Um sinal do temor do Senhor é a gente evitar o mal. A gente fugir da aparência do mal e do próprio mal. O temor do Senhor se expressa em buscar o bem e evitar o mal. Mas o texto continua, ou Gênesis continua, nos ensina mais um sinal desse temor do Senhor. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Ali no contexto ali de Isaac. Agora eu sei que você teme a Deus, porque você não me negou o seu filho, o seu único filho. Temor do Senhor é a submissão a Ele. É entregar tudo a Ele. Entregar, se necessário, o seu próprio filho a Ele. Entregar seus sonhos, seus projetos, a sua carteira, o seu tempo a Ele. É viver de forma submissa a esse Senhor. É reconhecer que Ele é o Salvador, mas Ele é o Senhor da sua vida. O quanto você submete ao Senhor? Quais áreas ainda falta você submeter de fato a Deus, a quem Ele é?
O quanto você teme a Deus na sua submissão a Ele. Esse é mais um sinal da submissão a Deus. E Efésios 5:21 nos dá mais um sinal, mais uma evidência desse temor do Senhor. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitar a Cristo é fácil, ao Senhor é fácil, ou menos difícil pelo menos. Agora, uns aos outros, mas aquele cara na minha igreja, ele não merece minha sujeição. E o meu chefe na minha empresa, ele não merece isso. E o meu marido, ele não merece isso. E a minha esposa, não. Não fala de merecimento aqui, não fala quanto tem ou não tem para oferecer. Sujeição ao próximo. É ter disposição em servir ao outro, em se doar pelo outro. Se submeter pelo nosso próprio, ao próximo, por temor a Cristo. Temor do Senhor é submissão a Deus, mas também é submissão ao próximo. Esse é mais um sinal do temor do Senhor. Enquanto nós submetemos aos outros, seja lá quem seja esse outro. Não é ser tapete para as pessoas. Não é deixar que o outro faça o que ele quiser de você. Mas na postura de serviço, de humildade, de cuidado e de serviço ao outro. E Gênesis nos oferece mais uma resposta. Mais um sinal do temor do Senhor. Desse modo, você e seus filhos e seus netos temerão ao Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos, que eles ordenam todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. O temor do Senhor é marcado por uma vida de obediência a todos os decretos e mandamentos. É uma obediência completa, profunda, verdadeira. Obediência em atos, em palavras, mas no próprio coração. Nós sabemos, nós tememos ao Senhor quando nós obedecemos a Ele e a sua palavra. Obediência e temor caminham juntos. Obediência ao que o nosso Pai nos ensina através da palavra. Você teme ao Senhor? O quão obediente você tem sido a Ele? O quanto você tem de fato honrado a vida que Ele te ofereceu? O quanto tem seguido a sua palavra, os seus mandamentos? Esse é mais um sinal do temor do Senhor. E hoje Deus nos concede o convite de virmos até Ele, de chegarmos até Ele, encontrar nele a fonte de sabedoria. A relação ela é construída, ela é desenvolvida. E o Senhor nos recebe de braços abertos. Venham. Eu quero me relacionar com você. Quero ter tempo com você. Qual foi a última vez que você dedicou tempo em oração, em leitura bíblica da palavra dele? Deus quer estabelecer uma relação com você. Ele nos oferece a relação de graça. Um relacionamento maravilhoso, profundo e verdadeiro. Essa é a sabedoria que vem do Senhor. E que é apresentada em alguns sinais, como vimos agora. O que nós aprendemos nessa mensagem? O que nós aprendemos com a sabedoria? Que ela se inicia com o temor do Senhor. Que ela se inicia na postura de reverência, de amor, de entrega, de submissão a quem Deus é. Ela começa com Deus, ela começa nessa relação e se desenvolve em uma vida totalmente dedicada a Ele. Não tem sabedoria sem Deus. E não tem vida sábia sem seguir a palavra dele. A fonte de sabedoria é muito mais do que um livro, é muito mais do que um autor, é o próprio Senhor. E hoje Ele nos oferece a chance de nos relacionarmos com Ele e de aprofundar essa relação. Porque sabemos que nosso Senhor é sábio. Quanto mais estivermos diante dele, mais poderemos beber dessa fonte. Mais poderemos coletar o que ele tem nos ensinar. E mais seremos sábios na nossa vida diária. Mas ela começa com o temor do Senhor, conhecendo quem nós somos e quem o Senhor é. E se desenvolve uma vida dedicada a Ele. Nós vemos pessoas sábias, nós conhecemos pessoas sábias pelo que elas fazem, ao que elas obedecem
ao que elas seguem, ao que elas submetem. E louvamos ao Senhor, porque a sabedoria é acessível. Poderemos nesse mês aprender mais sobre ela. Por isso, mergulhe nas pregações, nos textos, na sua leitura diária, para que a gente saia desse mês, que a gente encerre esse mês como cristãos, como pessoas mais sábias diante do Senhor. E tudo começa com relacionamento. Vamos orar? Senhor, possamos mergulhar na sabedoria, Pai, conhecer cada vez mais sobre ela e que ela possa inundar nosso coração para que a gente viva uma vida de sabedoria nesse mundo tão caótico, Pai. Que possamos fechar nossos ouvidos para informações inúteis e vazias e de fato abrir nosso ouvido e nosso coração para a Tua palavra. Assim que nós oramos, em nome de Jesus, amém.